Boa noite. Queria usar a expressão de Paulo aos Romanos, capítulo 1, ele diz: eu saúdo vocês, a todos, com a graça de Deus Pai. E é bom estarmos juntos aqui mais uma vez, amém? Nós começamos domingo passado essa série, e a gente deu esse título aí para a série, XYZ. E eu acho que você sabe do que fala, não é isso? XYZ são 3 letrinhas do alfabeto, as 3 últimas letras, mas que neste caso aqui, como título promocional dessa série, tem a finalidade de fazer a gente fixar já de imediato um assunto. E que assunto é esse? Conflito de gerações. Estamos aproveitando o mês de agosto para pensar sobre os nossos relacionamentos, mas nessa perspectiva das tensões que se instalam nos nossos relacionamentos por conta das diferenças que nós temos das outras gerações, sejam as mais velhas, sejam gerações mais novas. E nós estamos num mês especial, que é o mês da juventude, mês de agosto, e eu acho que esse é um bom tema para a gente pensar, né? Aproveitando aí que a nossa juventude está, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre o programa de sábado, né? Nos convidando para estarmos presentes aqui no dia de sábado. Mas não só por isso, gente. Na verdade, a gente quer propor esse tema, aproveitar a pretexto disso, uma reflexão sobre a vida, sobre a nossa caminhada na vida, sobre o nosso projeto de vida. E isso é só uma introdução e um pretexto para propor você essa reflexão. Mas a gente está usando aí como eixo e como ponto de partida essa percepção mais presente hoje do que em qualquer outra época, de que nós temos juntos, de um modo especial, 4, há quem diga até 5 gerações convivendo no mesmo espaço. Isso tem sido objeto de estudo, de consideração, né, dos educadores, do pessoal dos recursos humanos das empresas, porque não é só nas empresas, mas também na igreja, na família. A gente tem vivido essa experiência, né, de termos mais de uma geração. O que acontece é que isso é muito novo neste momento. O assunto conflito de gerações não é. Eu era pequenininho, né, e me lembro, no espaço da igreja, de ter escutado essa expressão numa palestra ou outra para juniores, para adolescentes, falando de conflito de gerações. Mas o que é novo é que se falava na perspectiva, às vezes, de 2 gerações convivendo juntos, não é? Quando muito, 3 gerações, o avô, não é? Os pais e os filhos. Mas hoje, por causa dessa longevidade de vida, dessa expectativa de vida mais longa, graças a avanços, né, científicos e da medicina e da qualidade de vida, nós estamos vivendo mais. Isso é uma boa notícia, amém? Estamos vivendo mais. Mas dá uma olhada naquele gráfico ali. Nós tínhamos, em 1900, deixa eu começar lá atrás, fiz uma pesquisa sobre, em 1900, no início do século XX, as pessoas viviam até os 40 anos de idade. Imagina que coisa. Até os 40. Né? Ali, no início de 1940, ali na década 45, talvez 50, fosse a média da expectativa de vida. O que aconteceu? Nós começamos a viver, e viver mais do que era esperado. Então, hoje, a gente tem, né, a geração Baby Boomers, que são considerados os que nasceram logo após o período da guerra, década de 40, e vai até ao meado ali da década de 60. E os Baby Boomers, né, e tem essa expressão, são, né, assim porque houve uma explosão de nascimento de bebês, e aí veio os filhos dos Baby Boomers, e aí, num estudo de comportamento, né, a intenção era traçar um perfil comportamental, de hábitos de consumo, especialmente, né, quando começou a se estudar o comportamento, então, dos Baby Boomers e da geração seguinte, os filhos, o pessoal aí das ciências humanas começou a designar. Como é que a gente chama essa geração? Vamos chamar de geração X. A outra é Baby Boomers, porque houve uma explosão de nascimentos, de explosão de natalidade, muitas crianças. Essa geração, os filhos deles, vamos chamar de geração X. Por que geração X? Porque não sabia muito bem como defini-la, e a gente usa o X na matemática, né, para aquelas equações em que a gente não sabe o resultado, você bota o X lá, não é? Então,
o número tal com o número tal é igual a X, encontre X, não é isso? Então, eles não sabiam muito bem o que seria aquela geração chamada de geração X. O que acontece é que a geração Baby Boom e a geração X estão tendo seus dias de vida prolongados, né? E aí vieram os filhos da geração X. Como é que a gente vai chamar essa criançada? Chama de geração Y, porque X, Y vem depois de X. Só que aí, né, Deus tem nos abençoado através da ciência, né, da medicina e da qualidade de vida, e agora tem os filhos dos filhos, e aí veio a geração seguinte, chama de quê? Chama de Z, né? Chama de Z. Então, agora nós temos os baby boomers, tá certo? A geração X, a geração Y e a geração Z. E agora vem o quê? Aí o pessoal dessa área está chamando essa geração mais nova, a partir de 2010, de geração alfa, tá certo? E aí você sabe onde é que você vai parar, né? Alfa, beta, gama, por aí vai. Mas eu preparei um videozinho para mostrar a vocês, em resumo, de uma maneira muito mais dinâmica. Nós projetamos domingo passado, eu vou projetar de novo, porque certamente alguns não viram, não estavam aqui, que explica isso melhor do que eu poderia explicar pessoalmente com as imagens. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Faça favor, Paulo, libera aquele videozinho aí que fala um pouquinho das gerações e dá para a gente uma perspectiva lúdica e dinâmica dessas gerações. Você já ouviu falar de Baby Boomers, geração X e geração Y? Pois saiba que o relacionamento dessas gerações no local de trabalho é um grande desafio para as empresas. E para lidar com isso, é preciso conhecer um pouco melhor a história de cada uma delas. Com a volta dos soldados para casa após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um grande crescimento no índice de natalidade em diversos países. Essa explosão de bebês deu origem à geração Baby Boomers. Entre as décadas de 50 e 60, os primeiros Baby Boomers chegaram à adolescência e começaram a revolucionar o mundo. No Brasil, lutaram contra a ditadura. Mudaram os costumes, os comportamentos e os valores da época. Foram a geração da jovem guarda do tropicalismo e do rock and roll. No meio corporativo, seu principal objetivo era construir uma carreira sólida, buscando principalmente uma segurança profissional. Fazia todo sentido vestir a camisa da empresa, pois sabiam que o esforço diário garantiria o sustento da família e seria recompensado no final, mesmo que demorasse um pouco. Nas décadas de 60 e 70, os Baby Boomers já haviam causado uma grande mudança no mundo e, naturalmente, tiveram os seus próprios bebês. Mas o que esperar dessa próxima geração? Seriam capazes de dar continuidade a toda aquela revolução? Devido a esse mistério, essa geração foi denominada de Geração X. Cresceram em pleno regime militar e se tornaram jovens ainda na década de 80, quando assistiram às diretas já, pintaram o rosto em forma de protesto e viram a tecnologia entrar de vez em suas casas. A geração X redefiniu a relação entre trabalho e recompensa, buscando rápido crescimento profissional. Em meio a toda essa competitividade, o trabalho tornou-se uma guerra e ganhava quem chegasse o mais rápido a cargos de diretoria. Nos anos 80 e 90, em meio a grandes avanços tecnológicos, a internet abriu as portas do mundo para os jovens da geração Y. Isso fez com que suas identidades transcendessem o lugar de onde estavam, promovendo conexões com jovens de todo o planeta. Pensamentos, ideias e uma infinidade de conteúdos são compartilhados a todo momento em tempo real. Assim desenvolveram uma maneira não linear de pensar. São dinâmicos, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, pois para eles tudo pode estar junto e misturado. Eles agora representam uma nova força de trabalho. Cargos e hierarquias perderam força, porém possuem grandes aspirações. Querem cada vez mais escolher uma carreira que esteja acompanhada de prazer, estar envolvidos e participar de todo o processo. Reconhecimento e crescimento profissional, nem que seja de degrau em degrau, mas não querem ficar estagnados, por isso ficam desmotivados facilmente quando o trabalho entra na rotina. Mas calma, não se assuste, tenha certeza de uma coisa. O relacionamento dessas gerações, quando bem trabalhado, se transforma numa força poderosa. É como no futebol. Quando um time concilia a experiência e a juventude,
forma-se uma equipe unida e vencedora. E quem ganha com isso é a empresa. Há muitos outros vídeos e há muitos textos interessantes que podem enriquecer essa compreensão. Deixa eu aproveitar e dizer isso para você. Eu acho que pensar nesse assunto é importante por algumas razões. Eu queria começar explicando por quê. Uma delas é porque, na medida que a gente pensa nessas diferenças de uma geração para outra, a gente faz um exercício de autoconhecimento. E o autoconhecimento é importante para que a gente possa dar respostas mais inteligentes, respostas mais sábias, respostas mais pensadas, mais apropriadas aos desafios que a vida apresenta, às tensões dos relacionamentos que surgem no dia a dia da gente, em casa, no trabalho ou na igreja. Esse processo de autoconhecimento também é importante porque se eu e você somos seguidores de Jesus e nós temos um compromisso de alguma forma, comunicar às gerações seguintes, ou às pessoas com quem nós convivemos, seja de que geração for, que Jesus Cristo é Senhor, e Ele veio para ser Salvador de todo aquele que nele crê, a gente precisa saber que linguagem usar, como falar. É mais ou menos o raciocínio do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, fiz-me fraco para alcançar os fracos, eu fiz-me forte para tentar chegar mais perto dos fortes e alcançá-los. Eu fiz de todo um pouco de esforço. Vivi como sem lei ou debaixo da lei. Paulo dá um testemunho pessoal de que ele fez tudo o que pôde, se flexibilizou, se adaptou, aprendeu a linguagem do ambiente para que ele pudesse, no final de todo o seu esforço, apresentar de forma mais clara, comunicável e inteligente possível a mensagem do Evangelho. Quando a gente pensa um pouquinho sobre, então, essas diferenças de uma geração para outra, isso não é apenas um exercício de autoconhecimento para melhorar os nossos relacionamentos. Eu espero e oro que seja uma experiência também de amadurecimento, de que nós temos uma missão e que a gente precisa ser o mais inteligente, o mais estratégico, o mais habilidoso possível para, nessa missão, compartilhar o Evangelho de Jesus. Amém? Amém? Está claro isso aí? Mas vamos pensar um pouquinho nessas diferenças, volta lá o PowerPoint das gerações e quero representar aqui as 4 gerações, né, e talvez a 5ª geração, chamada geração alfa, ainda por vir, né, está chegando aí. Os baby boomers são ali a partir da década de 40, 45, 65, aí vem a geração X, de 65 ali, talvez até meada da década de 80, 85, e aí a outra geração seguinte, a geração Z, e aí a geração V vai de 95 até 2010. E a partir de 2010 vem essa geração aí, né, que é a geração alfa. Então, lá em casa, a gente tem um pouco de tudo isso. Né? Na nossa família, a gente tem um pouco de todas essas 5 gerações. Né? Minha mãe tem mais de 80. Minha sogra vai fazer, se Deus permitir, 90 anos, baby boomers. Né? Eu, Renata, nós somos geração X ali, contando pela faixa etária, não é? E aí a gente tem a geração Y e a geração Z lá em casa também, e o alfazinho, que é o Natanzinho ali, né? Tudo bem, Natan? Você é a geração alfa, filho. Manjou? Nós nos mudamos essa semana, gente. Estamos de casa nova, eu quero agradecer a diretoria da igreja que nos apoiou, não é? O Wagner esteve lá nos dando uma força, o Sérgio literalmente dando uma força, né, nos ajudando bastante lá com um monte de coisa que ele ajudou a carregar, e obrigado a todos que oraram. Mas estamos vindo de um final de semana cansativo, né? E a gente começou a sentir necessidade de mudar de onde nós estávamos, no apartamento, por causa disso. Né? Os 3 garotos, mais a Renata, né, de princesa ou rainha do lar, não é? E mais eu, não é? Eu sou mais fácil de lidar ali, mas... né? As crianças, né? Como é que é? Mais difícil, né? Mas, enfim, a gente começou a achar que o apartamento se encolheu, sabe como? E a gente viveu de perto, tem vivido de perto, essas tensões, essas diferenças, essa forma de encarar a vida, de ter do seu projeto de vida, do que é felicidade, do que é importante, do que não é, das respostas, não é, que a gente dá a cada situação. Então, pensar sobre isso é muito importante. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, um quiz, né? O Lucas, como é que diz? É quiz, Lucas? É quiz. Não é Kiss. Kiss, na minha época, era uma banda. Não é isso? Na minha época, não, porque eu estou vivo, hein, gente? Mas, quer dizer, quando eu era mais novo, na Kiss era uma banda. Mas Q-U-Z-I-Z, né? É um quiz. Vamos fazer um quiz. Essas imagens remetem a que geração?
são símbolos geração Baby Boomers. Tá certo? São símbolos da geração Baby Boomers. Está ali uma tempestade, mas está ali, não é? Beatles, Kennedy, não é? Enfim, algumas imagens representativas do movimento hippie. Por quê? A geração Baby Boom era jovem nessa época, entende? Era jovem, né? É a geração da década de 60. Do ponto de vista cultural, é uma geração que reagiu contra aquele rigor da disciplina, mas é a geração que reconstruiu o mundo depois da Segunda Grande Guerra Mundial. São construtores, né? Havia muito idealismo e havia essa reação, né, diante da memória que seus pais compartilharam, né, da guerra. É a geração paz e amor, né? Faça amor, não faça guerra, né? É o lema dessa geração. Mas me diz, isso aqui de que geração? Que é isso ali? Não, não é videogame. É o Atari. Não é qualquer videogame. Não é esses negocinhos que vocês têm hoje em dia aí, não. Entendeu? Isso aí tem toda uma ciência para jogar. Entendeu? Hoje ficou fácil. Você tinha um monte de botão para comandar. Queria você comandar só com um botão. Tá certo? Como é que você ia fazer uma manivela ali, né? Atari, não é? Antes do Atari teve um outro joguinho que era em 2D, preto e branco, né? Que era tudo assim quadradinho, né? Como é que era aquele joguinho? Eu não lembro mais. Telejogo, nossa. Mas, enfim, né? Geração X está aí ligada. Telejogo. Ok. Muito bem. Quem teve a experiência de manusear um Atari aí? Olha. É geração X. E isso aqui? Não se reprima, pode falar. Não se reprima. Essa banda era o máximo, né? Especialmente para as meninas que suspiravam. Fala, Cris. Que banda é essa? Você sentiu como é que Cris falou? Menudos. Que coisa. E esse pessoal aqui? Quem cresceu assistindo esse programa? Levanta a mão aí. Nossa, isso explica muito sobre vocês. Isso explica muito. Irmãos, eu acho que é um milagre essa geração ter sobrevivido com Teletubbies, não é isso? Programas curtos, talvez, 20 minutos, dos quais 19 era, eu tenho que dar tchau, não é isso? Eu tenho que dar tchau. Meu pai. Teletubbies. Deu polêmica isso aí, né? E isso aqui, o que é? Deixa eu explicar. Não é televisão, gente. Até lembra, né? Mas não é. O que é isso aí? Você tinha que ligar esse negócio, a tela estava preta, você tinha que escrever o quê? Win. Se rodasse no sistema Windows, claro, né? Porque começa com DOS, não é isso? Mas se você quiser abrir o Windows, você tinha que escrever Win. Tinha um tracinho lá em cima piscando assim, não é isso? E você cria o Win, e aí abria. Quem fez assim? Quem acessou um computador assim na sua vida? Olha lá. Bons tempos, não é isso? Bons tempos. Meia hora só para ligar o aparelho. Não é isso? Rodando, fazendo um barulhinho lá. E aí, finalmente, abria a telinha. Muito bem. E essa geração aqui? Isso aí é o pessoal já mais high-tech, né? É a geração Y ali, né? Eles não leem mais livro, eles perguntam ao Google, tá certo? Não é isso? Para que ler um livro, né? Inteiro, com 150, 200 páginas, se o Google responde em frações de segundo, tá certo? Não é? Está ali, né? Esse aqui, né? Isso é bom, Davi? O que você acha, filho? Sentiu? Ele já escolheu o presente dele de aniversário, tá certo? Você que é mais experiente, mais velho, né? Baby Boom, geração X, completa essa frase. Não esqueça a minha Calói, não é isso? Não esqueça a minha Calói. A geração cresceu assim. A geração X é uma geração muito dada ao consumo, porque vem a televisão estimulando a gente a consumir. A televisão vai ajudar um pouquinho a cuidar das crianças. A mãe que está em casa, né, vai ser chamada de babá eletrônica, né?
E aí vem essa turminha pequena, o que você quer? Você quer uma calói? Você quer uma bola? Eu falo, não, eu quero um mobile, não é isso? Um telefone 5G. Tem 5G já, gente? Tem 5G já? Existe 5G? Né? Aqui no Brasil não é isso? Mas está por aí, está chegando daqui a pouco, né? O que acontecia, é claro, uma geração não é definida apenas pela cronologia da idade quando nasce, né? O impacto de alguma revolução tecnológica, algum movimento social significativo também marca uma geração da outra e modela a visão que essa geração tem. Tá certo? Antes nós tínhamos uma geração a cada 25 anos. Lá, há 40, 50 anos atrás, essa era a expectativa, é assim que se definia uma geração. Então, lá entre, sei lá, perto dos 20 anos a gente casava, né, tinha os filhos a partir dos 20, 25 anos, e aí quando esse rapaz e essa moça faziam 20, 25 anos, estava casando, não é isso? Então você tinha duas gerações convivendo, às vezes você teria a terceira geração, mas hoje se fala de uma distância de 10 anos. De 10 anos. Eu me lembro de um comercial há 1 ano, 2 atrás, em que mostrava um rapaz que devia ter 20 e poucos anos, 25 anos, sentado na beira da piscina, conversando com outro, que estava ali talvez na faixa dos 15 anos, e o menino de 15 anos estava falando, era a propaganda de uma operadora de celular, falando da nova promoção que tinha, etc. E aí o rapaz, que está ali mais velho, de 25, 20 e poucos anos, né, termina o comercial, os dois estão levantando a piscina para ir na loja, claro, né? É uma loja, uma operadora vendendo o seu produto, mas aí a frase final é mais ou menos essa, né? O rapaz de 20 e poucos vira para a televisão, para a câmera e diz assim, nossa, essa juventude de hoje é tão criativa e tal. Nossa, ele tem 20 e poucos anos, né? E está falando talvez com um rapaz, digamos, 25, falando com um menino de 15, porque se entende que mais ou menos aí uma diferença de 10 anos atualmente. Bom, isso pode mudar, e é importante que se diga, isso não é muito preciso, né? Mas a gente precisa reconhecer que há diferentes formas de ver a vida, de entender a vida, de expectativas quanto à vida. E essas são algumas palavras-chave, mencionei elas domingo passado, que definem um pouco de cada geração. Os baby boomers é a geração definida, simbolicamente, claro, sintetizando, né, pela palavra estabilidade. A geração X é a geração das mudanças, é que vive a revolução tecnológica chegando. A geração Y é a geração que vai crescendo já, ali dominando mais essa tecnologia. E a geração Z é a geração da conectividade. Para o baby boom e geração X, a gente entende que existe o mundo real e o mundo virtual. Mas as gerações mais novas, especialmente ali a G, virtual, real, isso não faz diferença, eles estão 24 horas conectados, né? Alguém me disse, inclusive, aliás, um pensador falou, fez uma análise desse comportamento dessa geração mais nova, ele disse que essa é uma geração que não precisa ficar sozinha, embora sofra de solidão, né? Porque ela, a qualquer tempo, acessa a internet vai encontrar alguém acordado, né? E ele faz um contraponto dizendo que sozinho está quem dorme, né? Quem dorme, né, ficou sozinho porque não está conectado com ninguém, está dormindo. Mas se você ficar acordado e entrar pela madrugada, tem gente para conversar. Não é, gente? O pessoal da madrugada, né? Isso tudo, de algum modo, vai modelando a nossa visão da vida. E existem algumas características que geram essas tensões. Eu queria mencionar algumas coisas assim, desse contraste entre uma geração e outra. O que essas tensões, essas características geram de tensões, melhor dizendo. Na forma, por exemplo, de argumentos. As gerações, argumentos e nos valores que defendem. As gerações mais velhas falam de sua experiência para argumentar. Faz referência ao passado e faz referência à sua experiência. É a geração que diz, ouça a voz da experiência. Como é que a geração mais nova argumenta? A geração mais nova argumenta dizendo, né, nós temos o conhecimento, nós temos a informação. Enquanto a gente argumenta, às vezes, na medida que a gente fica mais velho, experiente, a partir da nossa experiência de vida, as gerações mais novas gostam de conversar e argumentar com base nas informações que elas leram, que elas ouviram pela internet, não é? Pelo YouTube. Está no YouTube, é verdade, você sabe disso, né? As gerações mais velhas, elas, de alguma forma, elas falam de valores, tais como trabalho duro, porque ela acredita que o trabalho duro tem recompensa. A perseverança e a paciência para que no final você possa colher os frutos da felicidade. Mas a geração mais nova
argumenta e defende, trabalhe com inteligência. Trabalhe com tecnologia. Vocês já ouviram falar daquele livro, Trabalhe 4 horas? 4 horas? Trabalhe 4 horas por semana? Não viram esse livro ainda não? Corre para comprar. Não é isso? Não, estou brincando. Eu não recomendo o livro, não, mas é uma definição de que é possível trabalhar menos e aproveitar mais a vida. Essa é a perspectiva. Os mais velhos valorizam, então, estabilidade, ser paciente, saber esperar. Enquanto os mais novos, a busca de novas experiências e agilidade. Os mais velhos estão preocupados em salvar o casamento, a família, consertar o que está quebrado, para então a gente ser feliz. Os mais novos, eles querem salvar mesmo o planeta e ser feliz agora, não na aposentadoria. São algumas referências gerais assim, para descrever que existe uma visão de vida, de mundo, valores, conceitos de felicidade, que estão aí no dia a dia entrando em conflito, às vezes na maneira da gente lidar na educação com os nossos filhos, na maneira de nos relacionarmos com os nossos pais, na nossa convivência com amigos, com vizinhos, no ambiente de trabalho, até na faculdade. A gente precisa reconhecer isso e saber lidar com isso. Nós falamos sobre como lidar com as diferenças domingo passado. Vamos ler juntos esse texto? Lê comigo, por favor. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando em comum. Esse é um texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e falando à igreja sobre dons espirituais. Mas o que está por trás desse texto é a história que chega para Paulo de uma igreja dividida em conflitos. Paulo chega a dizer no início da sua carta que é uma igreja que não falta dom nenhum, era uma igreja rica de muitos dons, mas, no entanto, é uma igreja dividida, que se comporta de maneira infantil e de maneira imatura. Ele chega a dizer que é uma igreja carnal. O que Paulo está querendo com essa carta? O mesmo que Pedro quis ao declarar aqui no verso 10, no capítulo 4, que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que a gente refletiu aqui domingo passado, eu queria só relembrar rapidamente. Queridos, Deus gosta da diversidade. A diversidade não é um problema para Deus, a gente tem que aprender a lidar com a diversidade. Seja a diversidade dos dons, seja a diversidade dos ministérios, seja a diversidade das formas de atuação, seja a diversidade das gerações. A diversidade é um presente de Deus. Toda geração tem algo a dar, a ensinar, e toda geração tem algo a aprender. E reconhecer essa interdependência com humildade é um passo estratégico, chave fundamental, é um princípio de sabedoria espiritual para lidar com as diferentes gerações e com as diferentes perspectivas de vida. Coisas boas que Deus nos dá podem se tornar problemas na nossa vida se nós não soubermos administrar. Preste atenção nisso. As bênçãos de Deus precisam ser administradas por mim e por você com responsabilidade diante de Deus. Amém? A gente às vezes pede coisas para Deus. A gente quer se realizar, pede coisas, conquistas, realizações, mas saber lidar com essas coisas é uma responsabilidade humana. A gente pede uma carreira, a gente pede um casamento, a gente pede uma conquista. E Deus, pela graça de Deus, supre essa necessidade, esse pedido. Mas aprender a lidar com aquela dádiva é responsabilidade nossa diante de Deus, que requer oração, sabedoria, a busca da direção da palavra de Deus. Então, olha para esse texto, eu aprendo que os dons são dados pelo Espírito de Deus, que os ministérios vêm do Senhor, que as formas de atuação é Deus quem está efetuando, mas, no entanto, isso é dito por uma igreja que não está sabendo administrar as dádivas de Deus, as conquistas que Deus concedeu a eles. E há conflitos na igreja. E Paulo precisa dizer, gente, vocês são diferentes mesmos, e isso é bom, isso não é ruim. Vocês pensam de forma diferente, vocês lidam com o trabalho do Senhor de forma diferente. Isso não é ruim. Isso é bom. Tem que saber lidar com isso, porque isso traz riqueza para a igreja. Isso traz riqueza para a nossa vida. Amém? Agora,
Isso foi um pouco do que a gente falou domingo passado, né? Voltando aqui. A questão já não é mais o quanto nós somos experientes, sabe, mas o quanto as nossas habilidades abençoam as pessoas. Olha aqui para mim. A questão não é o quanto você sabe pela experiência da vida, o quanto é dessa experiência da vida você está usando para abençoar pessoas. A questão não é o quanto você é ágil, né, no manuseio da tecnologia. A questão é o que esse conhecimento, essa explosão de informações que você tem acesso, né, está sendo usado para abençoar as pessoas. Quero refletir agora sobre Eclesiastes capítulo 12 com vocês para falar sobre projeto de vida. Abra sua Bíblia aí, então. Não está no PowerPoint. Esse é o último slide dessa projeção e o resto está no texto bíblico. Amém? Então, abra aí Eclesiastes capítulo 12. E vamos ler todo esse capítulo 12 para pensar um pouquinho sobre projeto de vida. E sobre em que medida o nosso projeto de vida contempla o nosso relacionamento com Deus. Em que medida a busca da felicidade, que em cada geração tem configurações diferentes, mas como elas se relacionam com o projeto de Deus para nós. Então, abra a sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Achou? Amém? Localizou? Eu falei, abra a sua Bíblia porque eu sou da geração X, está certo? Mas pode ser conecte-se com a sua Bíblia, né? Não parece muito sagrado isso, entendeu? Mas tudo bem. Eu achava tão sagrado ter a Bíblia assim. Isso. A gente brincava, quando era mais novo, falando assim, que dava até para reconhecer que igreja o crente frequentava só pelo jeito de carregar a Bíblia, não é isso? Os mais santos, né? Mas carregava assim no peito, assim, estufado. Lá vai o crente para a igreja, né? Assim, né? Os mais despojados, os mais moderninhos, a Bíblia está do lado assim, né? Certo? Os mais tímidos tinham uma Bíblia pequenininha que carregava dentro da bolsa. Quem já teve aquelas Bíblias pequenininhas assim, carregou? Então, esse pessoal tímido que tinha vergonha da Bíblia. Então, não estou brincando, gente. Foi só uma provocação. Agora, você imagina a mesma coisa? Cadê meu celular? Está aí? Você imagina a mesma coisa? Vê se tem graça isso. Passa aqui, por favor. Daqui, vê se tem graça isso. Vê se parece crente. Parece crente. Parece crente. Agora, isso aqui não. Isso aqui é terra de santidade, gente. Ó, dá uma olhada. Vermelho, então. Jesus. Mas como as coisas mudam e a gente vai se ajustando. Então, conecte aí sua Bíblia ou abra em Eclesiastes capítulo 12. A Bíblia diz assim: lembra-te do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam, o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu eterno lar, ou o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tudo sem sentido? Algumas versões dizem tudo é vaidade. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou, colecionou muitos provérbios e procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho.
nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais desse exausto corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Do que Salomão está falando aí, gente? Quando você olha esses textos, você que já leu, já estudou, ou quem sabe, você está ouvindo agora pela primeira vez essa leitura de Eclesiastes, do que ele está falando? Da velhice. Salomão está falando neste final do seu livro de Eclesiastes daquilo que o tempo faz com a gente. Qualquer que seja a sua geração, isso vai acontecer com você se Deus estender pela sua misericórdia e graça o seu tempo de vida na terra. Ele está falando do que o tempo faz com a gente. Mas sabe do que ele está falando também? Do que a gente faz com o tempo. A intenção de Salomão não é apenas mostrar, olha, você vai envelhecer. Vai ter um dia que você vai acordar cedinho com os passarinhos cantando. Não diz assim que a gente vai ficando mais velho e a gente acorda cedo? Não viu? Eu estou resistindo a essa tendência. Acordo 6 horas, fico na cama. Não vou levantar, mas a cabeça começa a trabalhar, não é? E a gente tem que acordar, tem que levantar. Ele diz que a gente vai acordar com os passarinhos. Mas sabe o que ele diz? Ele diz que, no entanto, a gente vai acordar com os passarinhos cantando, mas vai ter dificuldade para ouvir as músicas, as canções. Né? Vai parecer alto demais. Às vezes, abaixa esse negócio, está alto demais. Em alguns outros momentos, talvez a gente diga que fala mais alto, já não estou entendendo o que você está falando. Né? O olhar que já não enxerga com clareza mais. Olha pela janela e a gente já não enxerga bem. Tem que botar óculos para enxergar, tá certo? Ver o que está acontecendo ali na rua, para ler o livro. Vai chegar esse tempo. E eu espero que Deus me dê essa capacidade de viver todo o tempo de vida que Ele tem para mim. Vai chegar esse tempo. E Salomão escreve, nesse último capítulo de Eclesiastes, fechando toda uma narrativa sobre projeto de vida, sobre plano de felicidade. Olha a pergunta que ele faz no início do livro. Vá para o primeiro capítulo de Eclesiastes. Dá uma olhadinha lá. Os versos de 1 a 4. Olha como é que ele começa essa história do livro de Eclesiastes, que é um depoimento, de alguma forma, em que ele está descrevendo poeticamente a marcha do tempo. E nos propondo, então, essa reflexão do nosso projeto de vida. E ele começa assim, Eclesiastes capítulo 1. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande multidão, diz o mestre, que grande inutilidade, diz o mestre, ou que grande vaidade. Que grande inutilidade, nada faz sentido, tudo é vaidade. E ele faz uma pergunta, verso 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. E aí, olha o verso 4, gente. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Ele começa perguntando assim, qual é o teu projeto de vida? Pelo que você trabalha? Isso vale a pena? Ele diz, olha, presta atenção, sabe por quê? Porque a sua geração chegou, já tinha uma antes de você aqui. Você não é a cereja do bolo. A sua geração não é a mais tal. A sua geração vai passar. Vai passar. E a questão não é em que geração você é. Baby boomer, X, Y, Z. Ele começa quase que dizendo mais ou menos isso para a gente. A questão é como é que você vive. Pelo que você vive. Qual é o norte da tua vida? Quais são as suas referências para planejar a sua vida? Quais são as suas ambições? O que você busca? E aí no capítulo 2, vamos dar mais uma olhadinha mais à frente, aí se você está com a sua Bíblia conectada ou aberta. No capítulo 2, olha o que ele diz, dando um depoimento da sua jornada. Verso 1, capítulo 2 de Eclesiastes. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria,
Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Ele prossegue: concluí que rir é loucura, alegria de nada vale. Aí decidi me entregarmos ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. E ele começa dando depoimento, então, no verso 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Está falando de bens aqui, escravos entra, né? Claro, para nós é um choque hoje. Mas ele entra dentro desse contexto, né, de coisas que se adquire, de riqueza. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros reais de províncias, servi-me de cantores e cantoras, não perdia um show da última banda de referência da moda, do último cantor, e também de um harém delícias dos homens, tornei mais famoso, poderoso de todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E aí, verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, verso 11, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, o que ele percebeu? Percebi que tudo era vaidade inútil. Era como correr atrás do vento, e não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Veja, talvez seja assim muito dramático, ou melodramático o que ele está dizendo, mas Eclesiastes, Salomão descreve essa visão do homem natural, debaixo do céu, né? Debaixo do sol, de que olha para a vida pensando só no imediato da vida, de viver o aqui e agora, de conquistar, de ganhar, né? De ser um sucesso, de ser plenamente feliz. Mas ele começa, no final do livro, a denunciar de que, de alguma forma, nesse projeto humano, em que Deus ficou excluído, no final dele, a gente vai esbarrar na falta de sentido, na falta de relevância, na falta de um propósito mais elevado. E com isso vai esbarrar num vazio na alma, de uma angústia, em fim de carreira, de quem para e pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Pelo que eu vivi? Você já encontrou gente vivendo assim? Já assistiu filmes que mostram isso? Eu já. Né? Filmes que descrevem esse drama. Né? Pessoas que compartilham suas experiências assim. Salomão deixa para a gente em Eclesiastes esse depoimento, seja qual for a nossa geração, seja você maduro ou não, convidando a gente para, no nosso planejamento de vida, inserir a vontade de Deus. Então, volta lá para Eclesiastes 12. Eu quero destacar 3 coisas que ele diz. E já vou concluir. 3 coisas que ele fala em Eclesiastes capítulo 12 ali. Deixa eu me situar aqui. Ele dá 3 recomendações. Verso 1, o que ele diz? Lembre-se do seu Criador. Ele dá uma referência nos dias da sua juventude. Tome isso como o mais cedo que você puder, o mais rápido que você puder, na hora que você entender. É como se ele dissesse o que está lá em Apocalipse, na carta à igreja. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. No tempo que você tiver, na oportunidade que surgir. E aí ele vai mais à frente, ele diz, lá no finalzinho, agora, verso 13, que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Qual é a conclusão que ele recomenda para a gente? 3 recomendações. Primeira, lembra do teu Criador. Segunda, tenha temor a Deus. E terceiro, guarde os seus mandamentos. Dá para a gente pensar bastante coisa sobre isso, mas eu quero resumir isso para você. Qual é o conselho de Salomão, qualquer que seja a sua geração? Lembre que a vida vai passar.
Às vezes ela passa rápido demais para algumas pessoas. Às vezes ela demora um pouquinho mais para outras. Mas no final, essa vida na terra vai passar. Não importa quantas viagens você fez, quantas coisas você conquistou, qual foi o teu saldo bancário, coisas boas pelas quais nós devemos trabalhar, né, e nos empenhar para conquistar. Mas ele diz, se você não levar em conta o seu relacionamento com Deus, nada disso terá valido a pena. Se nós pudéssemos definir um símbolo para cada geração, eu diria que a geração Baby Boomers queria uma casa. Uma casa para criar os filhos, constituir família. Aí vem a geração X, a geração que brigou por independência e autonomia, competitiva, consumista. O que a geração X queria? Um carro. Porque carro representa independência, autonomia. Né? Não preciso de ninguém. Aí veio a geração Y. O que a geração Y queria? Um computador de última geração. Não é isso? Uma internet que não fosse discada, tá certo? Especial. Mas aí veio a geração Z. O que a geração Z quer? Que é um celular, não é isso? Quer viajar o mundo. Mas no fundo, olha aqui para mim, sabe o que todo mundo quer? É ser feliz. E lembrar de Deus como Criador significa chamar Deus para ser parceiro desse projeto de felicidade que você tem. Lembrar do Criador, temê-lo e guardar os seus mandamentos é um estilo de vida que pensa sempre assim, a cada manhã, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, como é que eu posso viver os meus relacionamentos, trabalhar nos meus negócios, lidar com o meu dinheiro, de tal maneira que ao final da minha vida eu me sinta feliz e ao mesmo tempo em paz por ter vivido o teu projeto para mim? Como é que eu faço para não me tornar tão competitivo que eu atropele as pessoas, que eu use as pessoas enquanto amo as coisas? Como é que eu faço para, de alguma forma, na busca do meu ideal de felicidade, eu não perder as oportunidades diárias de me relacionar e desfrutar da alegria dos relacionamentos com as pessoas? Como é que eu faço para não comprometer o meu caráter? Como é que eu faço para não negociar a minha alma, ganhar o mundo inteiro e não perder a minha alma? O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você, é lembrar de Deus todo dia, é invocar o Senhor todos os dias, é dizer, Senhor, se há alguma coisa no meu coração que não te agrada, me mostra, me faz entender isso. Senhor, se há alguma coisa no meu hábito, se há alguma coisa no meu jeito de ser, na minha maneira de lidar com as situações da vida que não te agrada, corrige isso do meu caráter, porque eu sei que minha vida vai passar e um dia eu vou estar diante do Senhor. Me ajuda a reverenciar o teu nome. Às vezes nós tememos tantas as pessoas, tememos desagradar, tememos perder um negócio por causa da nossa identidade, da nossa fé. O grande desafio que a gente precisa ter na vida é não deixar de temer a Deus. O Senhor Jesus chama a nossa atenção para isso. Não tenha medo dos homens. Porque os homens podem até ferir teu corpo, arranhar a tua alma. Mas Jesus diz, tenha medo daquele que pode fazer ser o corpo e a alma no inferno. E ele não está falando do diabo. Porque o diabo não leva ninguém para o inferno. Sabia disso? Tem gente que tem medo do diabo. Medo de diabo levar você para o inferno. O diabo não tem as chaves do inferno. O diabo no inferno é encarcerado. Quando Jesus tenha medo daquele que pode, ou tenha temor, reverência daquele que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno, ele está falando de Deus e do juízo final. Ele está dizendo, se existe alguma coisa que você deve temer e reverenciar nessa vida, é o teu Criador. Mas quando Jesus diz isso, não diz para incutir terror no nosso coração. Ele diz isso convidando a gente para viver o projeto de Deus, que é um projeto que vai nos conduzir a uma vida plena. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lembrar do Criador é fazer um esforço diário
de parceria com Deus. Amém? De parceria com Deus. É chamar Deus para ser sócio majoritário do seu projeto de vida. É perguntar a Deus como você pode usar o seu tempo, como você pode usar os seus dons, como você pode usar os seus talentos, como você pode usar o seu conhecimento, como você pode usar a sua experiência, de tal maneira que esse uso resulte em bênção para a tua vida, dê glórias a Deus e abençoe as pessoas e deixe isso como legado. Por quê? Porque a vida vai passar de um modo ou de outro. E um dia você e eu estaremos diante do nosso Criador. Queridos, quero convidar os músicos para subirem aqui. A gente vai cantar uma canção. Convido você para pensar sobre o seu projeto de vida. Nessa palavra assim, despojada e simples. Lembrar do Criador, termino dizendo, é encarar a vida com esperança. Amém? O que é lembrar do Criador? Cantamos uma música aqui e o Marcos estava nos provocando com aquela pergunta. Deus está perto, mas que Deus é esse que você crê que está perto? Eu creio que quando Salomão diz, lembra do teu Criador, tenha temor e reverência a Ele, leve em conta os mandamentos e os princípios dele para a tua vida. Salomão não estava excluindo dessa recomendação a palavra de esperança. Amém? Lembrar do Criador é encarar a vida com seus desafios, quando a gente tropeçar, cair, quando a gente fracassar, quando as coisas derem errado, a gente lembrar que Deus Pai cuida da gente. Lembra do Criador, que Ele está perto. Sabe quem é a pessoa mais interessada na felicidade da gente? Quem é? É Deus, é o Pai. Jesus, conversando com seus discípulos, usa a referência fácil dos pais para explicar isso. Ele fala assim, ora, pede, porque quem pede vai ter. Quem bate vai ter porta aberta. Quem busca encontra, amém? Ele está falando dessa busca de uma vida na dependência de Deus. Em oração, em exercício de reflexão da palavra de Deus, em conhecimento de Jesus. Mas a certa altura ele diz assim, ora, se vocês são pais imperfeitos, ele usa uma expressão mais forte, ele diz, vocês sendo maus, qual é a reação de vocês? Jesus pergunta, quando o seu filho pede pão. Se você dá uma pedra? Diz que não. Qual é a reação de vocês quando o seu filho pede um peixe? Ele diz, você dá uma serpente? Você não. Diz, se nós somos sensíveis às necessidades dos nossos filhos biológicos, e ainda assim somos imperfeitos, ele diz, quanto mais Deus, o Pai perfeito, que quer acolher a todos nós, o Eterno, nos dará as coisas que nós precisamos. Vamos pensar sobre isso enquanto a gente canta essa canção, depois a gente ora. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorarei. Tudo que há em mim dará louvor. Todo meu ser te exaltará. O meu coração, tudo que sou, minha vida é para
desejo. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorarei. Tudo que há em mim, tudo que há em mim dará louvor. Todo o meu ser, todo meu ser te exalta. Minha vida é para ti, todo o meu respirar e o meu caminhar entrego a ti. Toma o meu coração, toma meu coração, tudo que sou. Vou ficar de pé. Todo meu respirar, meu caminhar, entrego a ti, Senhor. Essa canção é uma oração. E é uma oração perfeita para a gente fechar uma leitura de Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador. Quando? Na tua juventude. Mas essa é uma expressão apenas para dizer, lembra o mais cedo que você puder. Se você está com 15 anos, lembra agora. Traça um projeto de vida. Talvez você tenha aí 70 anos pela frente. Ou mais. Mas se você já tem 30, está nessa faixa, não tem problema, lembra do teu Criador. Dá tempo. Talvez você tenha ainda pela frente mais de 50 anos. Quem sabe tenha 60 anos para viver. Talvez com seus 30 anos você esteja vivendo apenas 1/3 da sua vida. Se você tem mais ou menos a minha faixa etária, 50, talvez você tenha um pouquinho menos. Talvez 25, 30. Se você tem mais, talvez tenha menos tempo ainda, né? Mas olha, isso é uma coisa extraordinária da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Não importa quando, quanto mais cedo, melhor. Mas não importa quando, importa como. Não importa o quanto você viveu, o quanto você ganhou, o quanto você estudou, o quanto você trabalhou, o quanto você viajou. Importa como você fez o que você fez com a sua vida. Eclesiastes 12 nos chama atenção para aquilo que o tempo faz com a gente. Mas a intenção de Salomão é advertir a gente sobre o que a gente faz com o tempo. E a recomendação dele é: viva todos os dias da sua vida lembrando do teu Criador, lembrando do amor dele, lembrando que a vida vem dele, lembrando que toda boa dádiva, todo dom perfeito, diz Tiago, vem da parte do Senhor, vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Lembrando que ele está do teu lado, como nós cantamos aqui já nessa noite. Então, quando você estiver diante de uma decisão moral, lembra do teu Criador. Seja reverente do coração e pensa, bom, eu vou decidir pelo que é certo. Às vezes a gente tem que tomar essa decisão assim, meio racional, né? O coração quer ir para o lado errado. Fomos cativados por um desejo nosso mal administrado. Lembra do Criador, diz, não.
Não vou seguir os meus desejos, os meus impulsos. Fico com a palavra de Deus, fico com o mandamento do Senhor, fico com um caráter firme em Deus. Mas lembra também quando você estiver diante de um problema que parece maior que os teus recursos. E se você não enfrentou esse dia ainda, ele vai chegar. Um dia que a sua inteligência não vai dar conta do problema. Um dia que o seu dinheiro não vai comprar a solução do teu problema, porque não há dinheiro que pague a solução do teu problema. O dia que seus amigos não vão poder ajudar e não vão poder fazer nada por você. Eu espero que esse dia chegue rápido para mim e para você. Se não chegou para você, chegue rápido. Porque esse talvez seja um dia mais importante da tua vida. O dia que você vai descobrir que Deus é suficiente. Que Ele é a maior conquista, o maior bem que você pode adquirir. O resto é tempero. O resto é glacê, que dá sabor, que encanta os olhos. Mas é em Deus, é por Deus, é com Deus que a gente deve levar a nossa vida, o nosso projeto de vida à frente. Amém? Porque quando o Senhor é o nosso pastor, Davi diz para a gente, nada nos faltará. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, como nós cantamos nessa última canção, desejo do nosso coração é o Senhor. Nós queremos adorá-lo como convém. Nos ensina a te adorar com uma vida consagrada, humilde, rendida, dependente, obediente. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar nos caminhos da boa conduta moral e ética, requerida, Deus, da Tua palavra para nós que cremos nela. Nos ajuda a caminhar, Senhor, à luz da esperança que as promessas da Tua palavra nos traz. E quando atravessarmos aquele vale sombrio da morte, da falta de solução, da falta de perspectiva, do temor do diagnóstico, do temor do juízo, da sentença, do temor da nossa incapacidade de lidar com as circunstâncias, quando nós tivermos que lidar com aquela situação que parece um beco, Senhor. A gente não vê saída. Quando a gente tem que lidar com aquele sentimento, às vezes, de angústia, de depressão, de tristeza, meio difusa, a gente não sabe de onde veio, mas sabe que ela está ali presente. Quando a gente atravessar esses dias escuros, difíceis, que Teu Espírito nos traga a lembrança do nosso Criador e do nosso Pai, amoroso, que está conosco, que está presente. E que a esperança, nutrida pelas promessas da Tua palavra, tragam luz para este momento, Senhor. Nos ajude a encontrar solução, caminho para nós. Pai, eu quero rogar a Tua bênção sobre os mais velhos que estão aqui conosco, os mais experientes, os mais vividos nessa noite. Alguns de nós, oh Deus, todos em alguma medida, já com alguma memória de arrependimento, de uma decisão, de uma falha, de uma escolha. Mas não podemos voltar mais no tempo, não podemos desfazer o que foi feito. Eu peço em nome de Jesus o Teu consolo, Senhor. E eu peço que Teu Espírito Santo visite esses corações, redirecionando toda a atenção para aquilo que o Senhor pode fazer de novo e de novidade para essa vida, Senhor. Tua palavra tem nos ensinado que o Senhor é um Deus que nos surpreende com novidade. Tua palavra tem nos ensinado que o Senhor, na verdade, nos convida a vivermos em novidade de vida, Senhor. Então eu quero interceder pelos mais maduros e experientes aqui nessa noite, que o Senhor fortaleça, ou de fato faça florescer no coração destes, este anseio por uma novidade de vida na parte do Senhor. Renova a esperança, renova a alegria, renova a vontade de viver, e de viver para o Teu louvor e Tua glória, Pai. Quero orar pelos mais novos que estão aqui. Oh Deus, que tem pouco tempo que chegaram para essa vida, que ainda tem muito para viver, se assim o Senhor permitir. Tem muito conhecimento, essa geração que tem tanta informação, mas que acaba sendo afligida por ansiedade diante de tantas opções.
Pai, dá sabedoria no uso do tempo, no uso da internet, no uso, ó Deus, do lazer, dá sabedoria para fazerem boas escolhas, dá sabedoria, Deus, para fazerem bons casamentos, dá sabedoria para construírem boas carreiras, ou uma história de vida profissional que glorifique o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nós finalizamos esse tempo de louvor, de adoração aqui, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, te agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer, como diz a canção, te agradecendo porque o Senhor está conosco. E ao nos reunirmos aqui nessa noite, nós lembramos disso mais uma vez. Lembramos do Senhor, reverenciamos o Teu nome com temor e novamente desejamos firmar um compromisso com a palavra do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, renove o nosso entendimento. Que sejamos transformados por ela dia após dia, para o Teu louvor e para a Tua glória. Para que quando o corpo voltar ao pó que o deu, e o Espírito for para o Senhor que o deu, a gente descanse em paz e entremos na eternidade, Senhor. Aí sim, para viver a vida plena, perfeita e plenamente feliz que o Senhor tem preparado para aqueles que creem e confiam no Teu nome. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Vá em paz.